Continuando nossas aulas de matemática discreta, vimos nas aulas passadas demonstração de implicações pelo método direto, pelo método da contrapositiva, também pelo método da redução ao absurdo ou a prova por contradição, né? Vimos também implicação com tese conjuntiva, quando uma mesma hipótese tem que provar duas teses, implicação com hipótese disjuntiva, quando duas possibilidades na hipótese provam a mesma tese, tá? Que é aquela divisão em casos que nós vimos. Vimos também demonstração de afirmações do tipo se e somente se, ou seja, equivalências lógicas. Vimos que tem que provar a ida, né, e provar a volta. Às vezes fazemos isso provando que P implica Q e não P implica não Q, que é a contrapositiva da volta, a mesma coisa que Q implica P, tá? Então já vimos isso. Vimos vários exemplos. Vamos ver agora alguns demonstração de afirmações que usam quantificadores universal e existencial. Vamos começar com quantificadores universais. Primeiro, instanciação universal. No decorrer de uma prova, de uma demonstração, uma vez que tivermos estabelecida a veracidade de uma afirmação do tipo para todo x pertencente a um certo domínio P de x, podemos afirmar P de C para qualquer elemento C do domínio D. Por exemplo, se tivermos provado que para todo inteiro x, 2 elevado a x é maior que x ao quadrado, podemos imediatamente concluir que 2 elevado a 418 é maior que 418 ao quadrado. Essa regra é chamada de instanciação universal. Nós instanciamos. Como isso vale para todo, nós escolhemos um, né? Se quisermos provar para um certo valor específico, se provamos que vale para todos, vale para um certo valor específico, claro. Aquele famoso caso, né? Todo homem é mortal. Para todo homem, para todo x pertencente ao conjunto dos homens, x é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Nós instanciamos aqui para Sócrates, né? Ok? Essa é uma frase bem conhecida. Generalização universal. Então, aqui voltando à instanciação universal, isso se já tivermos provado para todo x pertencente a D, P de x. Aí, se isso tiver já feito, aí podemos instanciar. Generalização universal. Por outro lado, se o objetivo é provar esse tipo de afirmação, ela não está provada ainda para todo x pertencente a D, P de x. P de x é uma proposição sobre x, né? Podemos começar supondo que x é um elemento de D escolhido arbitrariamente, porque queremos provar para todo. Então, o que é que nós fazemos? Ao invés de provar para todo, selecionamos um elemento genérico x e começamos a trabalhar com esse elemento x. Bom, podemos começar supondo que x é um elemento de D escolhido arbitrariamente e omitir o quantificador, para não ter que ficar carregando para todo o tempo todo na demonstração. Fazemos, seja x um elemento de D. Então, x vale isso, e isso implica que x vale aquilo outro. Ok? Então, vamos conseguindo obter conclusões a partir disso, omitindo o quantificador no restante da prova, porque pegamos um x, um elemento genérico, né, escolhido arbitrariamente, por isso se chama generalização universal. Se com essa suposição conseguimos provar a afirmação P de x para um x qualquer tomado arbitrariamente, podemos concluir que o teorema original com o quantificador é verdadeiro. Esse último passo é chamado de generalização universal, ou suspensão do quantificador universal, para não ter que ficar carregando para todo o tempo inteiro, tá? O mesmo método pode ser usado para vários quantificadores universais encaixados. Por exemplo, vamos provar esse teorema aqui. Para quaisquer números reais x e y, ou seja, aqui está envolvido um para todo x, para todo y, vale alguma coisa, né? E o que é essa coisa? X mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado é igual a 4xy. O que é que nós fazemos? Então, a gente começa fazendo uma generalização, tomando valores arbitrários. Sejam x e y, dois números reais quaisquer. Quaisquer. Então, é a generalização aqui, né? A partir disso, pelo teorema do binômio, temos que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado.
x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Quando nós subtrairmos, vai sobrar, esse vai cancelar com esse, né? Esse vai cancelar com esse na subtração. Esse 2xy menos 2xy vai ficar 4xy. Isso vale para qualquer xy. Então, agora podemos dizer que isso vale para todo x e para todo y. Nós não ficamos usando para todo o tempo inteiro aqui na demonstração, tá? Tomamos um valor arbitrário qualquer, x e y, no início da demonstração. Isso é muito comum de se fazer. Continuando. Ao usar esse método, deve-se tomar cuidado para usar variáveis que não têm o significado já definido anteriormente. Ok? Por exemplo, eu poderia pegar assim, seja x e y dois números quaisquer, mas antes da demonstração havia já um x sendo utilizado. Então, a gente não pode usar o mesmo x aqui. Então, usaremos seja y e z. Se x já foi usado antes, não pode ser usado aqui de novo, tá? Porque o x já tem um significado anterior. Ok, exercício 4.23. Prove a seguinte proposição. Para todo x pertencente a z, para todo y pertencente a z, para todo k pertencente a z, x mais y igual a 7k, se só se 4x menos 3y igual a 7 vezes 4k menos y. Ok? Isso aqui é bem fácil. Então, o que aqui nós fazemos? Fazemos aqui uma generalização, né? Pegamos x, y e k reais quaisquer. Aqui está dizendo que tem que ser inteiros. Eu já tomei reais mesmo, que isso vai valer até para números reais. Tá? Então, x mais y igual a 7k, isso é equivalente a quê? Multiplica tudo por 4, 4x mais 4y igual a 28k. Agora, nós conseguimos obter isso. 4x menos 3y é igual a 28k menos 7y. Só subtrair 7y dos dois lados. Tá? Então, colocando 7 em evidência aqui, 4x menos 3y igual a 7 vezes 4k menos y. Aqui tudo equivalências, né? Equivalência lógica, tá? Aqui foi só álgebra, só continhas, tá? Perfeito. Então, não ficamos carregando esses para todos o tempo inteiro. Nós pegamos x, y e k reais quaisquer e pronto. Trabalhando com essas variáveis quaisquer arbitrárias, conseguimos provar a equivalência que nós queríamos, né? Perfeito. Continuando. Demonstração por vacuidade. Lembramos que, se E é um conjunto vazio, a afirmação para todo x pertencente a E, que de x é verdadeira. Nós já falamos isso, tá? Qualquer que seja o predicado que de x. Como vimos na seção 3.6.4, essa afirmação é verdadeira por vacuidade. Outro modo de escrever isso é assim, né? Para todo x, se x pertence a E, né? Então vale Q de x. Como é vazio, x pertence a E, qual é o valor lógico de x pertence a E, o E sendo vazio? X pertence a E é falso. E o falso, nós já vimos que implica qualquer valor, verdadeiro ou falso. O valor lógico de F condicional V, F condicional F, é sempre V, na tabela verdade, né? Ok? Então, para todo x pertencente a E, Q de x é verdadeira se o conjunto E é vazio. Exemplo 4.1. Todos os pares primos maiores que 2 são quadrados perfeitos. É uma frase muito estranha, né? Essa afirmação é verdadeira por vacuidade, pois não existem primos pares maiores que 2. Só existe um número primo que é par, que é o número 2. Não existe mais nenhum, ou seja, não existe nenhum que seja maior do que 2. Então, essa frase, por mais estranha que seja, ela é verdadeira por vacuidade, por não existir nenhum primo par maior do que 2. Uma maneira de provar uma afirmação da forma para todo x pertencente a D, P de x, para um domínio arbitrário D, é mostrar que ela é equivalente a outra afirmação para todo x pertencente a E, Q de x para um certo domínio E e algum predicado Q, e depois mostrar que o conjunto E é vazio. Tá? Se queremos, no meio de uma demonstração, provar algo assim, mais complicado, nós podemos reduzir algum outro caso, um subcaso, e mostrar que esse subcaso, esse conjunto, é vazio. Então, estaria provado por vacuidade.
Por exemplo, a afirmação, para todo x pertencente a D, AX implica BX, equivale a, para todo x pertencente a E, BX, onde E é o conjunto dos elementos de D que satisfazem o predicado AX, certo? Portanto, se mostrarmos que AX é falsa para todo x do domínio, a afirmação para todo x pertencente a D, AX implica BX, estará provada por vacuidade, qualquer que seja o predicado B. Ou seja, resumindo, basta provar que AX é falso para todo elemento do domínio. Ou seja, os elementos do domínio que satisfazem AX é vazio. Ok? Vamos ver outro exemplo estranho aqui, né? Essas provas por vacuidade são sempre afirmações meio esquisitas mesmo, né? Mas que são verdadeiras. Para todo número inteiro, x, se x ao quadrado é igual a 5, então x é par. Isso é muito esquisito, né? Se o número inteiro, x ao quadrado é igual a 5, o x teria que ser raiz de 5, tá? Só que não existe inteiro, raiz de 5 não é inteiro. Mesmo assim, a gente pode dizer que x é par. Por quê? Porque não existe nenhum elemento x tal que ele ao quadrado seja 5, elemento inteiro, né? Essa afirmação pode ser escrita assim: para todo x pertencente a D, onde D é o conjunto dos inteiros, Q de x implica P de x. Q de x significa x ao quadrado igual a 5. Isso pode ser verdadeiro ou falso. E P de x é a tese x é par. Ela equivale a dizer que para todo número inteiro x cujo quadrado é 5, x é par. Quantos números inteiros o quadrado dele é 5? Nenhum. É um conjunto vazio. Ou seja, para todo x pertencente a E, P de x, onde é o conjunto dos inteiros, cujo quadrado é 5, que é um conjunto vazio, então isso é verdadeiro por vacuidade. Tá bom? Terminamos assim os métodos para provar resultados com o quantificador universal. Tá? Instanciação universal, ok? Se já tiver provado que para todo x, P de x, podemos usar algum valor do domínio. Qualquer. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, então Sócrates é mortal. Tudo bem? Ok. O que mais? Generalização universal. Nós podemos, ao invés de ficar carregando o valor para todo, nós podemos, no início, seja x e y dois números reais quaisquer. E ficar trabalhando com um número genérico, né? Generalização universal. Número arbitrário. Se valer lá no final, então vale para todo. Ok, demonstração por vacuidade. Esse é mais simples, apesar de ter frases muito estranhas. É quando a hipótese, basicamente, é sempre falsa. Ou o conjunto do domínio é sempre vazio. Vamos ver agora quantificadores existenciais, provas desse tipo que usa existe isso que satisfaz isso, né? Existe tal elemento que satisfaz tal condição. Instanciação existencial. Uma vez que estabelecemos a veracidade de uma proposição do tipo existe x pertencente a um certo domínio que vale o predicado P de x, podemos supor dali em diante que a variável x, que a gente sabe que existe, que satisfaz, a gente já está assumindo que existe, a gente pode assumir que x é um dos elementos cuja existência é afirmada e, portanto, assumir que P de x é verdadeiro. Às vezes a gente nem sabe qual é esse valor de x, mas podemos, seja x um elemento do domínio que satisfaz P de x, porque foi me dito que existe esse tal de x, né? Então podemos trabalhar com ele. Então instanciamos o valor. Então vamos trabalhar com ele agora. Desse ponto em diante, a variável x passa a ser livre. Essa regra é chamada de instanciação existencial. Ou seja, ao invés de ficar carregando o existe o tempo todo, a gente chega no existe x pertencente a D, P de x, a partir dali, seja x, né, um elemento que a gente sabe que existe e satisfaz P de x. Pronto, a partir daí vamos usar essa informação. Existe um x que satisfaz e esse x vai ser usado bastante. Só que esse x ele é importante, seja x. A partir daí, esse x tem um significado e não pode ser mais usado a variável x em outro lugar. Aqui é o que é dito, né? Para evitar confusão, a variável x deve ser distinta de todas as outras variáveis livres criadas em passos anteriores da demonstração, tá?
Se necessário, pode-se trocar a variável do quantificador. Ok? Então, ao invés de usar x, podemos usar, então, seja agora z, um valor do domínio que satisfaz o P de x, ou seja, P de z é verdadeiro. Para ficar evitando trabalhar com x, se x já estiver sendo muito usado, né? Ok. Demonstrações construtivas. Por outro lado, em muitas demonstrações, é necessário provar a existência de objetos com uma propriedade particular, ou seja, são da forma, existe x pertencente a d, p de x. Né? Aqui em cima, a gente já assumiu que isso era verdade e vamos trabalhar com um x que satisfaz essa condição. Aqui não, agora a gente quer provar essa propriedade. Existe x, p de x, né? A gente quer provar isso. Uma maneira de provar isso, que realmente existe, uma maneira de chegar a essa conclusão é através de uma demonstração construtiva. Nós apresentamos o objeto. Aqui está ele, esse objeto. Está vendo que ele satisfaz? Em que se exibe um elemento específico A no domínio D, explicitamente ou através de uma construção algorítmica. Né? Ok? E prova-se que PA é verdadeiro para esse elemento. Então, vamos lá. Ó. Existem 3 números inteiros positivos, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Como é que nós podemos provar isso? Que existe x, y e z satisfazendo isso? Nós apresentamos um número. Faça x igual a 3, y igual a 4 e z igual a 5. Pronto. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 9 mais 16, que dá 25, que é 5 ao quadrado, e o 5 é o próprio z. Z ao quadrado, 5 ao quadrado. A afirmação é verdadeira. Mostramos aí 3 números que satisfazem a condição. E como a questão está pedindo apenas que mostre que existe, então está tudo bem. Está provado. 3 números x e y que satisfazem esse teorema são chamados de tripla de inteiros pitagóricos, mais conhecida como tripla pitagórica, né? Existem vários deles. Essas triplas correspondem a triângulos retângulos cujos lados têm comprimentos inteiros, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? O z aqui seria a hipotenusa. X e y os catetos. Naturalmente, esse método pode ser usado como parte de uma demonstração mais longa. Por exemplo, para todo número natural n, se 2 elevado a n menos 1 é primo, então n é primo. Como é que a gente prova isso? Seja n um número natural. O que é que nós acabamos de fazer isso? Aqui quer provar que para todo n. Então, está embutido aqui um para todo, né? Para todo n. Então, lá no que nós acabamos de ver do para todo, no quantificador universal, ao invés de ficar carregando esse para todo o tempo inteiro, nós já escolhemos um n arbitrário. Seja n um número natural qualquer. É o que a gente chamou lá de generalização universal, né? Tá, então aqui é um exemplo de generalização universal do para todo. Vamos provar a contrapositiva dessa afirmação. Ou seja, se n não é primo, n é um número composto, então 2 elevado a n menos 1 não é primo, é um número composto também. Tá? Ou seja, se n não é um número primo, então 2 elevado a n não é um número primo, é a contrapositiva. Vamos tomar alguns casos iniciais. Se n igual a 0 ou n igual a 1, nenhum dos dois é primo. Não é verdade? Se n for 0, 0 não é primo, 1 também não é primo. Ok? E a gente tem que 2 elevado a 0 é 1, menos 1 dá 0, 2 elevado a 1 é 2, menos 1 é 1. Não são primos. 1 não é primo. Então, o menor número primo é 2. Depois 3 e assim por diante. Continuando. Então, a afirmação é verdadeira para n igual a 0 ou n igual a 1. N igual a 0 vale, n igual a 1 também vale. Agora vamos ver n maior ou igual a 2. Supomos, então, que n é maior do que 1 e não é primo. Né? A gente quer assumir que se n não é primo, 2 elevado a n menos 1 não é primo. Pela definição, existem inteiros R e S maiores do que 1 e menores do que n, tal que n igual a R vezes S. Eu estou assumindo que n não é primo. Vamos agora mostrar que existe um inteiro x que é divisor de 2 elevado a n menos 1, provando então que 2 elevado a n menos 1 não é primo. Tá? Seja x igual a 2 elevado a s menos 1 e y igual a 1 mais 2 elevado a s, mais 2 elevado a 2s, mais 2 elevado a 3s, até 2 elevado a r menos 1 vezes s. E vamos fazer o produto de x vezes y. Então, aqui é agora
vamos fazer aqui uma demonstração construtiva. Estamos mostrando os fatores, estamos mostrando que 2 elevado a n menos 1 não é primo. Ele é o produto de dois números, que vão ser exatamente o x e o y. Então, escolhido esse x, escolhido esse y, fazendo aqui o produto, com cuidado, nós obtemos o número 2 elevado a n menos 1. Ok? Então, 2 elevado a n menos 1 não é primo, que é o que a gente queria provar. Então, pela contrapositiva, o teorema é verdadeiro. Ok? Perfeito. Então, está provado assim. Eu não entrei aqui no detalhe das contas, você pode dar um pause e checar se está tudo correto, né? Então, primeiro, instanciamos, generalizamos aqui um n qualquer. A partir daí, observamos que para n igual a 0 ou n igual a 1, dá certo a contrapositiva. Pegamos n maior do que 1, que não seja primo, ou seja, ele tem dois fatores, RS, R vezes S igual a N. A partir daí, conseguimos encontrar, a parte mais difícil de provas construtivas é justamente encontrar esses números, esses valores, essa construção que vai dar certo, né? Mas se você tiver, você mostra, está apresentando que está dando certo. 2 elevado a n menos 1 é o produto de dois números maiores do que 1, dois inteiros maiores do que 1. Então, 2 elevado a n menos 1 não é primo. Tá? A dificuldade aqui seria justamente encontrar esses valores. Perfeito. Observe na demonstração acima que a existência do divisor próprio de 2 elevado a n menos 1 foi provada exibindo um x e um y também, né? E provando que ele tem essa propriedade. Essa regra de inferência é também chamada de generalização existencial. Outro exemplo de demonstração construtiva é a seguinte afirmação, conhecida como teorema do deserto de primos. Teorema 4.13. Para todo número inteiro positivo n, existe uma sequência de n números inteiros consecutivos que não são primos. Tá? Então, a gente dá um número, por exemplo, 1000. Existe uma sequência de 1000 números que, nesses 1000 números, nenhum deles é um número primo. Tá? Como é que a gente prova isso? Seja n um inteiro positivo qualquer. Então, aqui, ó, de novo. Para todo n, então a gente... Seja n um inteiro positivo qualquer. Aquela generalização universal. Né? Então, como vai valer para esse n, então a gente pode assumir que vale para todo, porque o n foi escolhido arbitrariamente. E seja x igual a esse número, n mais 1 fatorial mais 2. O que é fatorial? Fatorial, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Tem 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24, né? 4 vezes 6, 24. N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 até 1, né? Então, n mais 1 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 até n mais 1. Aí a gente pega n mais 1 fatorial e soma 2. Observe que o número 2 divide x, né? N mais 1 fatorial mais 2, né? E 3 divide x mais 1, que é n mais 1 fatorial mais 3. Porque o n mais 1 fatorial tem que números lá dentro? Tem o 2 multiplicando, tem o 3, tem o 4, tem o 5, né? Tem o 6, tem até o n mais 1 sendo multiplicados lá dentro, tá? Então, o n mais 1 fatorial mais 2, tem o 2 daqui e tem o 2 que está sendo somado. Consigo colocar o 2 em evidência, então o 2 divide, né? O 3 divide o x mais 1. Quando eu somar mais 1 aqui, vai estar 3. Como tem esse 3 aqui e esse 3 aqui, eu posso colocar 3 em evidência. 3 divide x mais 1. Quando eu somar 4, ao invés de 2 e 3, tem 4 aqui, tem 4 aqui, posso colocar o 4 em evidência. 4 divide x mais 2. E assim por diante. Tá? Até n mais 1 divide x mais n menos 1. Porque aqui começou com 2 divide x. 3 divide x mais 1. A diferença daqui está de 2, né? Então, aqui está n mais 1, menos 2 dá n menos 1. Ok? Perfeito. Então, só apagar aqui rapidinho. Então, nós concluímos que n mais 1 divide x mais n menos 1. Ou seja, o 2 divide o n mais 1
fatorial mais 2, que é esse número x. O 3 divide o x mais 1, ou seja, x não é primo. X mais 1 não é primo. X mais 2 não é primo. X mais 3 não é primo. X mais n menos 1 não é primo. Quantos números não primos nós temos aqui? N. Que é justamente isso que a gente queria provar, o deserto de primos. Não tem nenhum primo de x até x mais n menos 1. Todos eles têm um fator que o divide, né? Logo, todos os inteiros x mais i, com i variando de 0 até n, n menos 1, não são primos. Eles são uma sequência n de n inteiros consecutivos que não são primos. Tá? Ok, isso aqui foi uma prova construtiva, né? Apesar de ser para todo n, fizemos aqui uma construção. Achamos um primeiro número, obtemos aqui um primeiro número e mostramos que vale a partir desse valor. Exercício 4.24. Existem 100 inteiros consecutivos que não são quadrados perfeitos. Então, aqui eu peguei um exemplo mais simples, até maior, com contas mais simples para mostrar. 100 vezes 100 é igual a 10.000. 101 vezes 101 é igual a 10.201. De 10.000 até 10.201, nós temos 200 números que não são quadrados perfeitos, né? De 10.001 até 10.200. Então, sim, acabei de apresentar. E poderíamos provar também para qualquer n. N mais 1 ao quadrado, menos n ao quadrado. Esse aqui é um quadrado perfeito, esse aqui é o quadrado perfeito logo antes dele, né? Essa subtração dá 2n mais 1. Todos esses números entre eles, né? Então, entre eles exclui a ponta. 2n não quadrados perfeitos, de n ao quadrado mais 1 até n mais 1 ao quadrado menos 1. Inclusive esses dois, tá? Então, para qualquer n, né, nós encontramos n números consecutivos que não são quadrados perfeitos. Demonstre que existem dois inteiros positivos consecutivos, tá ok? Um é um cubo perfeito e o outro é um quadrado perfeito. Tá aqui, simplesmente provado. 8 é 2 ao cubo, 9 é 3 ao quadrado e eles são consecutivos. Acabou. É só você apresentar, né? É uma prova construtiva. Vamos provar aqui um resultado mais conhecido do segundo grau, né, do ensino médio. Prove que a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A equação de segundo grau, né? Ela possui raiz se b ao quadrado menos 4ac maior ou igual a zero. E, é claro, eu estou assumindo aqui também que a é maior ou igual a zero, né? Ou, perdão, a é diferente de zero. A é diferente de zero, né? Deixa eu escrever isso aqui em vermelho para já ficar registrado. E a diferente de zero. Ok. Ficou esquecido isso. Vamos fazer uma prova construtiva primeiro. Tá? Como é que seria a prova construtiva? Toma um valor que nós já sabemos lá do ensino médio, que a gente sabe que vale. X é igual a menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? É a raiz do segundo grau. Não precisei do mais ou menos, eu só quero mostrar que existe um. Possui uma raiz real. Então, não preciso do mais ou menos, né? Basta o mais. E eu sei que esse número x, ele é um número real, por quê? Porque b ao quadrado menos 4ac é dito que é maior ou igual a zero, então essa raiz quadrada tem sentido. E eu também sei que é dado que a é diferente de zero, ou seja, essa divisão aqui não é uma divisão por zero. X é um número real, tá? Dadas essas condições aqui do se, né? Com esse valor de x, você pode substituir esse valor todinho aqui na conta e sair fazendo conta aqui, com esse valor. Vai dar uma conta muito grande, né? Então, depois de muitas contas, mostre que ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero com esse valor de x. Eu não escrevi aqui, mas não é muito difícil, apesar de dar muita conta. Substitui e vê que vai dar zero. Pronto, uma vez que está feito, né? Uma vez que chegou no zero, está provado que existe, né? Que possui. Esse possui aqui tem um significado de existe. Basicamente, a gente está pedindo para provar que existe uma raiz real. Tá? O existe não está escrito aqui no enunciado, mas é isso que a gente está pedindo. Aqui vamos mostrar aqui o contraste de uma prova construtiva, que você já tem que saber o valor. Tá? Isso aqui, a parte difícil é essa, você já tem que saber o valor. Se você já tiver o valor, tiver uma suspeita, um palpite, você pode tentar, mostrou que funciona, tá ótimo.
O difícil é justamente saber esse valor. Agora vamos mostrar uma prova direta, prova, né, de Bhaskara mesmo, é a clássica, né? Se ax² mais bx mais c igual a zero, então nós temos que ax² mais bx é igual a menos c. Dividindo tudo por a, nós temos x², b sobre ax é igual a menos c sobre a. Dividir tudo por a. Agora eu vou somar dos dois lados, b sobre 2a², tudo ao quadrado, né? Somei dos dois lados, posso fazer isso. Então, primeiro dividi tudo por a, agora eu somei b sobre 2a² dos dois lados. Isso aqui é fácil ver, é um produto notável conhecido, né? Que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é x mais b sobre 2a² é igual a isso. Tá? Quadrado do primeiro, x², quadrado do segundo, b sobre 2a² duas vezes o primeiro pelo segundo, tem um 2a embaixo, então vai ficar só b sobre a vezes x. Então, tá ok. É igual a quê? Esse número vai dar b² menos 4ac sobre 4a², porque 2a, tudo ao quadrado, fica 4a², né? Perfeito. Tirando a raiz quadrada, x mais b sobre 2a é igual a, mais ou menos, a raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Então, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b² menos 4ac, que foi dito no enunciado que era maior ou igual a zero, o delta, né? E o a, como é maior do que zero, perdão, é diferente de zero, então esse x, ele existe, é um número real, tá? Ok? Perfeito. Próxima aula vamos mostrar demonstrações não construtivas. É isso. Continuando com o quantificador existencial.